Barra de São Miguel é um município paraibano que se localiza no Cariri. Segundo os dados do IBGE, a cidade conta com mais de 5.939 habitantes. Barra de São Miguel se destaca por várias áreas. Uma das áreas que mais se destaca é a cultura, onde a população faz questão de se envolver e mostrar o seu talento. Conversamos com algumas pessoas que conhecem a cultura da cidade para falar um pouco de sua história e a cultura de Barra de São Miguel, Paraíba. Toda localidade, de certo modo, tem essas espécies de guardiões, né? E a Barra não é diferente. Quando nós conseguimos adentrar a privacidade, né, as suas casas, né, a gente observa como eles têm relíquias, de certo modo. E diante dessa paixão pela cultura, eu tento colecionar algumas relíquias antigas dos meus avós, dos meus parentes e também de pessoas conhecidas minhas, aquelas que eu posso adquirir algo para fazer parte dessa coleção, que futuramente eu tenho o desejo de iniciar um museu. A cidade, infelizmente, ela não tem um local geral, um museu, um ambiente para, vamos dizer, colocar isso. Existe um museu, né, de maneira, uma sala, né, já inclusive oficializada e tudo, mas ainda está, vamos dizer, sem vida. Essas pessoas ainda elas não reconhecem nesse espaço um local para depositar seus objetos e, de certo modo, suas memórias, tá certo? Mas existe muito aqui na cidade. Seria muito interessante ter esse acervo aqui em nossa cidade, porque a gente tem que incentivar os jovens a gostar de cultura. Os jovens, a gente sabe que esse mundo de hoje, o século XXI, está muito puxado à droga, puxado à violência. E a gente sabe que a cultura e a educação tiram isso. Tira os jovens desse lado violento, desse lado de drogas. E seria muito interessante a gente ter aqui. Tanto resgatar a cultura da nossa cidade, como trazer os jovens para incentivar os jovens a gostar de cultura. Eu acho que já passou do tempo, né? Já passou do tempo da gente ter criado um museu para a nossa... Nós temos uma cidade aqui vizinha, Cabaceiras, lá tem um museu, né? Eu fui convidado para colocar algumas peças lá, mas eu como se diz, eu não aceitei o convite, porque eu quero representar a minha cidade. Eu digo, se eu colocar peças minhas no Museu de Cabaceiras, as pessoas vão conhecer Cabaceiras. Eu quero que as pessoas conheçam Barra de São Miguel, né? A minha cidade natal, para que diga assim, olha, eu fui visitar Barra de São Miguel e lá tem um museu histórico, um museu de artesanato, e eu trouxe essa peça de lá como lembrança daquela cidade, e é uma ideia fascinante. Para o momento, eu digo assim que já passou da hora, mas tudo tem o seu tempo. De certo modo, ainda é aquele ranço de que só os grandes homens fazem a história, né? Então a gente precisa de quebrar com isso. Então as pessoas imaginam isso. Se na imagem não tiver lá uma grande personalidade, então é como se aquilo não fosse histórico. Mas na realidade é. Então boa parte daquilo que a gente tenta captar são justamente imagens do cotidiano, uma foto que foi pousada para um determinado pensamento, né? Vamos dizer... em um 7 de setembro, a pessoa vai lá e faz uma pose, mas na realidade aquilo ali, aquela foto, com o passar dos anos, ela diz muito sobre a arquitetura local, sobre as vestimentas, né? Então as pessoas têm muito isso em casa. A Barra de São Miguel, isto está dentro dos seus lares. Ainda falta, vamos dizer, esse compartilhamento. É o que a gente precisa ainda caminhar. Hoje está muito esquecido. Hoje o que tem de cultura aqui na nossa cidade, que tem realmente vivo hoje, é a Filarmônica São Miguel, que há trancos e barrancos, em vez de estar num patamar mais alto, em um patamar mais baixo, mas sempre está ali, dedicada, é a Filarmônica São Miguel. E outras coisas não, porque é falta de apoio do poder público. Sou vereador aqui na cidade, mas a gente sabe a realidade do nosso município, que não tem o apoio real à cultura do nosso município. Eu tenho o meu projeto de criar uma oficina para convidar alguns jovens para ensinar o trabalho de artesanato, né? Porque existe
a escultura, que é isso aqui que eu estou segurando, e existe também o artesanato em madeira, que é o recorte, né? São peças como essa aqui, que vai formar várias delas, você vai formar uma peça, que é o artesanato, e essas aqui ao redor são escultura. A escultura, existe uma dificuldade para você ensinar, né? Porque a escultura você tem que olhar para a madeira e já ver a escultura nela. Você apenas vai tirar só o excesso. Então veja, se temos na internet, ótimo, mas também, como foi dito, né? Se tiver um espaço físico onde as pessoas possam ter acesso, possam vasculhar melhor, com certeza é muito interessante, é muito importante e contribui sim para a cultura e também para desmistificar essa ideia de que história só quem faz são os grandes homens e os grandes feitos, né? Na realidade, todos no cotidiano fazem a história, constroem a história. Eu acho que a forma de se divulgar seria essa, né? A criação de um museu, né, na cidade. Por quê? Porque aquele que não tem acesso a essa rede, ele vai ter acesso ao museu da cidade, né, ao material fixo, isso, né, que é o que apresentar o seu trabalho ali. Eu acho que o que encanta o público é quando você vê e tem o poder de pegar. Isso, de estar ali próximo da peça ali, e no final da história, além da divulgação, vai ter a sua venda, né? Porque a mercadoria vai estar ali, ele vai estar apresentando o seu trabalho e vai dizer, olha, está aqui a venda, para divulgar e para vender também. Então, e todo trabalho requer essa ideia é sensacional para a gente, né? Muito precisa, né? Ela é muito precisa para o momento que a gente se encontra, né? Porque não é só porque eu tenho a rede social que eu vou dizer, eu já divulgo meu trabalho ali, não. Eu quero também divulgar o meu trabalho e representar a minha cidade, né? O meu local de trabalho, né? Isso ajuda bastante. Eu acho, é um sonho, né, que esse local exista e ele seja um local definitivo, né? Tanto para as obras físicas, também para esse tipo de apresentações culturais. Nós temos um local hoje, né, um mini teatro, que eu acho que de cidade pequena do interior é a primeira que tem, né? Então isso já é um incentivo à cultura, mas eu acho que falta mais. Falta a gente criar o sonhado museu, que o historiador João Paulo sonha e que eu também sonho, e junto ao poder público a gente está tentando isso, a gente está tentando resgatar esses objetos, o qual eu tenho alguma parte, alguma coisa, e sei quem tem mais, para que a gente possa, a partir daí, criar o nosso museu e para que ele possa ter uma frequência, né? E ele seja aberto ao público para que tenha visitações todos os dias da semana. Esperamos que esse vídeo documentário tenha contribuído para que as autoridades e os demais que preservam a cultura da cidade de Barra de São Miguel venham olhar por aqueles que não têm visibilidade e que possamos futuramente ter um lugar fixo na cidade para se chamar de acervo de memórias da cidade de Barra de São Miguel, Paraíba.